Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Tu és grande, Senhor. Estamos aqui para o nosso lugar secreto. Estamos aqui para bendizer o teu nome. Estamos aqui para iniciar esse dia na tua presença. Convidá-lo para nos conduzir, convidá-lo para nos assessorar nesse dia, nos dizendo o que fazer. Bom dia, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Bom dia, Espírito Santo, desejado da nossa alma. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, irmãos, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Domingo, dia da família reunida, dia de mesa, aquela mesa da família se reunir, os netos nas casas dos avós, os filhos, um tempo de comunhão. Que dia precioso. E hoje nós estamos testando aqui para ver se é possível transmitir também ao vivo pelo Instagram. Depois você pode entrar lá e nos dar um ok, se funcionou, se ficou bom. Bom dia, Daniela, Deus te abençoe, bom domingo em família. Que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento, a paz incompreensível, a paz na guerra, a paz na dificuldade, a paz diante dos obstáculos, a paz que te esconde num lugar onde a guerra não te alcança, a guerra não te atinge. Você sabe que ela existe, mas ela não entra em você. Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Que o Senhor repouse sobre ti a sua paz. Queridos, hoje eu quero compartilhar algo muito tremendo. Eu quero falar sobre crer em Deus, crer na sua palavra, crer nas promessas, porque Ele é fiel, porque tudo que Ele prometeu se cumpriu, se cumpre e sempre cumprirá. Eu só preciso estar preparado, esperando, crendo. Mas esperando não é de ficar parado, esperando de esperançar, né? Porque a palavra esperar, eu posso estar num ponto do ônibus esperando o ônibus, se ele não passar. Mas o esperar do verbo esperançar, enquanto eu espero, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude, eu estou construindo, estou fazendo, estou realizando. Eu quero ler para nós o livro de Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6. Jesus tinha sido crucificado, tinha ascendido aos céus, ressurreição tinha ocorrido, e aqui ele deixa uma instrução para os seus discípulos. Ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por isso que ele diz que nós faremos coisas que ele fez e ainda maiores. Ele começou, agora é comigo, com você. Pegou? Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, verso 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Bom dia, Sirlene, bom dia, João. Irmãos, Jesus, ele sobe aos céus na ressurreição, mas o texto diz que ele aparece aos seus apóstolos que estão com medo, escondidos numa casa, e ele comparece ali por 40 dias, falando do reino, né, com provas incontestáveis de que ele realmente havia ressuscitado e que ele era quem ele disse que ele era. E Jesus ali, nessas aparições, ele dá uma ordem para os discípulos. Olha, João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então não se ausentem de Jerusalém, não saiam deste lugar, esperem que não muito longe, daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no verso 6, os discípulos, então os apóstolos, perguntam para Jesus: será este o tempo? E essa pergunta, tem muito se falado que nós estamos no final dos tempos, que a volta de Jesus está iminente. Será esse o tempo? Por isso o título desse bate-papo nessa manhã, do Bom Dia Espírito Santo: crer e estar preparado. Olha que coisa, irmãos. Jesus esteve com os apóstolos 40 dias preparando o caminho, preparando a jornada. Pediu para eles não se ausentar de Jerusalém. Falou nos 40 dias com ele todas as coisas concernentes ao reino de Deus. E nós sabemos que 40 fala de um ciclo, né? 40 dias no deserto, 40 dias para conquistar, né, dos espias, 40 anos no deserto, 40 fala de algo que começou e vai ter logo um fim. E Jesus então diz para eles ficarem, né, e aparece para eles por 40 dias. E aí significa que algo novo vai surgir. Então Jesus dá uma ordem: vocês não saiam de Jerusalém. Então, o que a gente aprende aqui? Eu e você, nós não temos que nos preocupar com a volta de Jesus, nem debater com ninguém, nem ficar dando data, ouvindo data. O que eu preciso é crer que ele vai voltar e estar preparado. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 1 ano, pode ser para a próxima geração, pode ser daqui 200 anos, ninguém sabe. O próprio Jesus disse: olha, é algo que eu não sei, é algo que só o Pai sabe. Então, eu preciso estar o quê? Eu preciso crer que isso é uma realidade mais palpável do que eu tocar em mim e saber, eu estou vivo. Muito mais palpável do que isso é essa realidade. E por isso eu preciso crer, porque tudo que ele prometeu, tudo que a Escritura registra até aqui, aconteceu e é uma realidade. Então o restante vai também acontecer. Então eu preciso crer. Todas as provas, Jesus por 40 dias veio ali, conversou, todos os dias aparecendo ali naquele lugar, conversando com os apóstolos, e o texto diz que ele trouxe provas incontestáveis durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
Então as provas são incontestáveis. Então eu preciso crer. E se eu creio, eu preciso estar preparado. Mas algo aconteceu aqui que nos choca. O texto diz, em 1 Coríntios 15, 6, eu quero até ler esse texto, 1 Coríntios 15, 6, diz assim, vai falar da ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. No verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, quantos estavam lá, naquele lugar? Os apóstolos e mais essas pessoas, em número de 500 pessoas. Então, Jesus ressuscitou e por 40 dias, conforme Atos 1:3 que nós lemos, deu provas incontestáveis da sua ressurreição, pregou o reino de Deus, falou para que eles esperassem o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. O Jesus ressurreto pregou, insistiu, repetiu por 40 dias, para que o povo esperasse a descida do Espírito Santo em Jerusalém. Mas acontece algo em Atos 1:15. Olha o que diz. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Quantos estavam lá, irmãos? 500 nas aparições de Jesus. Depois, 380 perderam a promessa, porque não esperaram. Porque tinha uma crença frágil, uma crença que, à medida que os dias foram passando, 10 dias, 11 dias, 20 dias, nada mudava e nada acontecia, desistiram. Perderam o bonde, perderam o derramar do Espírito naquele lugar. Então, isso tem que nos assustar, isso tem que chamar nossa atenção. Eram 500 naquele lugar, que viram literalmente uma aparição de Jesus ressurreto, falando, explicando, dando provas incontestáveis do seu reino, e deu uma ordem: fiquem aqui até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Não se ausente desse lugar de Jerusalém. E de 500, quando da descida do Espírito Santo, só estavam naquele lugar 120. Então, isso nos assusta. Por isso, a pergunta no verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo? Porque a pessoa fica ansiosa, é hoje, é amanhã, depois da manhã, e ela vai desmaiando e ela desiste. Então, não se preocupe com o tempo pertence ao Senhor. O dia e a hora, Ele sabe. O que nós precisamos é crer e estar preparado. Preparado naquele lugar para esse derramar. Preparado nesse lugar para ser levado aos céus. Preparado nesse lugar para o arrebatamento. Preparado nesse lugar, crendo a cada segundo que pode acontecer agora, pode acontecer agora, pode acontecer agora, porque Ele prometeu. Ele diz: eu vou, Pai, preparar um lugar e voltarei para buscar vocês. E Ele é fiel. Da mesma forma que Ele disse para aqueles apóstolos: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. João Batista batizava com água, eu, porém, vos digo que vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Quando? Breve. Qual a condição? Que vocês estejam preparados e fiquem neste lugar que estou dizendo. Não saiam daí, não se ausentem. E o que ocorre conosco? Às vezes nós desistimos. De 500,
irmãos que estavam naquele lugar, recebendo, pensa bem, todos os dias, o Cristo ressurreto vinha, expunha ali suas marcas nas mãos e nos pés. Foi quando ele disse para Tomé: Tomé, eu sei que se você vive falando aí que se não tocar aqui você não crê, põe o dedo aqui na ferida. Mas feliz daquele que não vê, mas crê. Então eu quero, ele vinha e dizia: olha, vocês fiquem aqui, não se ausentem, porque vocês estão fracos, vocês precisam ser revestidos do poder do Espírito Santo, e ele descerá sobre vocês neste lugar. Neste lugar, não saiam daí. E é muito triste ver que um espaço muito curto de tempo, 40 dias, 1 mês e 10 dias, ver que 380 desistiram e perderam a promessa, não receberam o revestimento do Espírito. Então, meus irmãos, creia na palavra, creia nas instruções, creia em Deus, creia em Jesus, creia no que o Espírito Santo te fala nessa manhã. Esteja preparado para quê? Para receber o novo de Deus, para receber o toque de Deus, para receber a revelação de Deus, para receber a plenitude do Espírito Santo sobre você, a Shekinah de Deus. Nós nos propusemos a estar aqui a cada manhã, 7 horas da manhã, né, nesse café da manhã, né, nesse café com Ele, com o Espírito Santo, dizendo para Ele que Ele é bem-vindo, dizendo bom dia, Espírito Santo, saudando, convidando para a mesa, convidando para o coração, convidando para Ele participar do nosso dia, que Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso mestre. Não é uma força cósmica, não é um relâmpago, não, Ele é uma pessoa, Ele é a terceira pessoa da Trindade. Jesus diz: olha, é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Ele é o Consolador, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que pega o nosso clamor, a nossa oração, porque a Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, e com gemidos inexprimíveis apresenta ao Pai. E que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar aquilo que precisamos naquele momento em que precisamos, daquilo que estamos recebendo, que temos guardado, armazenados dentro de nós. A Bíblia diz que se eu leio a Bíblia, se eu tenho comunhão com Deus, eu não preciso que ninguém me ensine. Ele é esse mestre, Ele é esse professor. Porque Ele que inspirou as Escrituras. Ele conhece cada entrelinha, cada vírgula, cada ponto, cada exclamação, cada interrogação. Eu preciso crer nisso. E se eu creio, eu preciso estar preparado. Preparado para receber o novo de Deus. Eu não posso achar que está demorando e sair, parar. Nós precisamos o quê? De constância, nós precisamos de perseverança, resiliência. Porque os dias são maus. Tem o dia difícil, tem o vento contrário, tem a oposição, tem a ação do inimigo, tem as vozes que nos cercam, tem a multidão que tenta nos ou impedir de chegar, ou impedir de caminhar, ou impedir de partir. Tem o emocional, o psicológico, as pressões desse mundo. Mas Jesus disse assim: tem de bom ânimo, eu venci. O meu justo viverá pela fé. A explicação da fé é que ela é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela cresce, ela expande para me guardar,
para mim estar preparado, para mim permanecer. Então, eu preciso me posicionar. De 500, apenas 120 se posicionaram, ouviram e obedeceram. E você e eu? Temos tido um tempo tão rico, tão valioso. Os céus realmente abriram as comportas para soprar, para fazer com que a palavra dos céus, a palavra de Deus, ela percorresse toda a terra numa velocidade surpreendente, usando os meios de comunicação, a internet, o Instagram, os Twitter e todos os meios de comunicação, a YouTube, tudo, numa velocidade entrando, chegando até você. Para quê? Para que essa palavra possa entrar no seu coração, gerar fé e te levar a caminhar, obedecer e caminhar nessa instrução. É você estar preparado e a cada dia que ouve se preparando mais. Como é que eu me preparo? Quando eu obedeço. Se você não sabe como, quando você ouve uma instrução de Deus, se você não tem todos os detalhes, se aquilo para você não tem nenhum sentido, pega aquela porção que você ouviu ou leu e diga: Senhor, me ensina, eu quero viver isso hoje. E o Espírito Santo, ele vai gerar isso dentro de você. Basta querer. Eu me recordo daquele filme Fazendeiro Deus, um filme muito lindo. Quem não viu, eu recomendo, assista. Aquele homem, ele, por causa da sua família, ele vai numa igreja, ele muda para a África, e ele vai numa igreja e ali ele levanta a mão, aceita Jesus, e aquele pastor local, uma igreja muito simples, pega uma Bíblia daquelas que sobram lá, que sempre alguém esquece, e dá para ele de presente. Uma Bíblia já usada, surrada, e ele nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha... E ele tem um pequeno pedaço de terra e ele planta. E ele faz algo com a ingenuidade de uma criança, com a pureza de uma criança, que é o que agrada a Deus. O filme mostra uma cena que ele, num dos intervalos, acho que muito cansado da lida da roça, né? Ele no meio de um milharal, aparece ele deitado na terra, olhando para o céu, e ele abre a Bíblia, ele lê um versículo, não compreende, não entende nada, e ele deposita ela aberta no peito e fala com os céus, diz: Senhor, me ensina a viver o que eu li aqui agora. E aquele homem cresce exponencialmente na fé, ao ponto de um dia o milharal pega fogo e ele então estende a mão para o céu e ora, e é uma história verídica, né? Ele ora aos céus pedindo chuva, e a chuva vem e apaga o fogo. Então, nós precisamos viver esse evangelho, crer e estar preparado. Estar preparado é me preparar a todo momento, todo instante. Então, eu não preciso me preocupar com mais nada. Se eu tenho fé, se eu creio em Deus, creio em Jesus, creio que o Espírito Santo está comigo, que eu sou igreja, eu sou o templo, a morada, e que eu me preparo continuamente, nada mais me abala, nada mais me preocupa, nem o arrebatamento, nem a morte. Para a morte, que é uma certeza absoluta, né, para a nossa vida natural, ele diz assim: ainda que morto, viverá. Não precisa nem temer a morte, ainda que morto, viverá. Então, irmãos, é isso que nós precisamos crer. Amém? Então, fica em Jerusalém. Creia no que ele está te falando, e pratique, e desfrute,
E se prepare a cada instante, a cada momento, cresça na fé. Se você não crescer na fé ou não tiver fé, você não vai ficar esperando. Porque você não sabe a hora, não sabe o dia e aparentemente para mim e para você está demorando. Está difícil, a resposta não chegou, a porta não abriu, a situação não se resolveu, então eu desisto. Por isso eu preciso crer. E para mim crer eu preciso de fé. Você tem pouca fé? Lembra dos discípulos no barco da tempestade? Quando eles acordam Jesus repreende o vento e o mar. E ele diz, quem é este que fez isso? E aí Pedro, com os outros discípulos de Jesus, aumenta a nossa fé. Se é o seu caso, se é o meu caso, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero ter uma fé para estar me preparando e esperar. Do verbo esperançar. Eu sei, eu tenho convicção que é assim que vai acontecer, conforme o Senhor está dizendo, no seu tempo. E aí, essa pergunta que os discípulos fizeram, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo? Que o Senhor vai restaurar todas as coisas, restaurar. Será esse tempo da minha resposta? Será esse tempo que a porta vai se abrir? Será esse tempo que vai vir uma solução sobre a minha vida? Será esse tempo de paz? Será. Mas o crer, essa fé, vai nos dar uma paz, uma convicção, para a gente entrar nesse descanso de Deus e esperar preparados. Que tal fazer parte dos 120 que ficaram? Porque creram, né? Estavam preparados para receber algo inaugural na terra, o derramar do Espírito Santo. Algo nunca visto, nunca experimentado. Vamos fazer parte. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, pelo sopro de vida, pelo ruach do Senhor, pelo ar que respiramos, porque levantamos e a terra continua na sua rotação, o vento soprando, os veios de água continuam nascendo, as sementes germinando na terra, a chuva, o sol, as estações em harmonia, há sustento para toda criatura e criação, para toda a terra, abundantemente, fartura, para tudo aquilo que o Senhor deu vida, porque o Senhor deu vida, o Senhor dá condições de sustento. Esse é o Senhor, aquele que sustenta todas as coisas, o Criador, o Soberano, o Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Espírito que testifica todas essas coisas, coisas do teu reino, no nosso coração, no homem interior. Coisas eternas que o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não destrói, é indestrutível. Quem tem sabe, e isso vai nos preparando e vai gerando fé no nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que estão agora ao vivo, aqueles que porventura entrarem depois, e que a paz, a graça do Senhor nesse domingo em família repouse sobre cada um dos lares, e que haja alegria, contentamento, comunhão e unidade, que nesse ambiente o Senhor ordena a sua bênção. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos de volta com mais um Bom Dia Espírito Santo. E logo mais à noite nós temos o culto às 19 horas, né? Hoje com uma palavra
direcionada Jesus na minha casa. E nós vamos ver que todos os lares onde Jesus esteve, teve transformação, teve milagre, teve mudança, né? E se você convidá-lo, a Bíblia diz que ele está à porta e bate. Se você abrir, ele entra. E se você deixar ele entrar, mudanças acontecerão também na sua casa. Vai ser impactante, imperdível. Às 19 horas. Se pode, esteja conosco no culto presencial. Se não pode, né? E através do Facebook, né? Que você possa cultuar ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, juntamente conosco. Amém? Um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.